Oi, Então, tá. agora sim, nós estamos gravando. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 de Efésios, né? Sempre lembrando que todas as nossas aulas, todas as aulas anteriores, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá com calma. Os slides estão nas aulas, né, que nós utilizamos. Então, você pode olhar com calma, fazer anotação. Se você perdeu alguma coisa, você pode voltar lá. E hoje a gente vai iniciar Efésios 3. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, tivesse com ela aí. E antes da gente começar, a gente vai orar. Pai, nós queremos te dar graça por esse dia. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. O Senhor é justo e verdadeiro. O Senhor é fiel a si mesmo, a quem o Senhor é. Obrigado porque em cima das nossas cabeças nós temos o teu nome que permanece eternamente, o teu nome que não é abalado. Obrigado, Senhor Jesus, porque isso nos traz confiança. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e espírito de revelação, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos entender a importância da tua igreja, para que possamos discernir os tempos em que nós estamos vivendo e para que nós possamos nos parecer mais com o Senhor. Acalma o nosso coração naquilo que precisa ser acalmado, acalma a nossa mente do dia e que o Senhor continue a operar a tua obra perfeita dentro de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou liberar a dona Zilma. Então vamos lá, agora sim eu vou espelhar a tela com vocês. É uma tela nova. Vou botar vocês aqui para cima. Estou aqui. Vamos lá. Isso. Efésios, a gente vai ler Efésios 3. Quando você pega e olha a sua Bíblia, você vai ver que Efésios 3 ele é dividido em duas porções. A primeira é do versículo 1 ao versículo 13, a segunda é do versículo 14 ao versículo 20. Então, a ideia é que a gente gaste um tempinho aí do versículo 1 até o versículo 13, sempre lembrando, vai ter esse bloco de conteúdo, de aula normal, e aí, no próximo bloco, eu vou abrir uma outra sala só para a gente poder conversar, só para poder a gente discutir, saber se tem alguém com alguma dúvida. Então, vamos ler aí. Efésios 3, versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora ela seja manifestada por meio da Igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Jesus em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Deixa eu só liberar uma pessoa que entrou. Esse texto, ele, sempre lembrando, Paulo, então, ele está falando sobre a igreja. Efésios é considerado uma das cartas de prisão de Paulo. Paulo estava preso em uma das suas prisões. Na verdade, essa é a primeira prisão de Paulo. Paulo estava preso em uma prisão domiciliar.
Quando Paulo, por exemplo, escreve a segunda carta a Timóteo, ele estava preso já em prisões mesmo, logo depois ele é martirizado, mas nesse momento Paulo estava preso. E aquilo que a gente falou lá nas primeiras aulas, a carta de Paulo à igreja em Éfeso é tido como o tratado de Paulo sobre igreja. Então, Paulo vai falar muito sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser o corpo de Cristo e qual é a função do corpo no nosso dia a dia e no nosso tempo. Então, toda vez que Paulo, ao longo da sua carta, Paulo está falando sobre igreja. Os 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre doutrina, os 3 últimos capítulos, Paulo vai aplicar essa doutrina. E aí, no texto, eu trouxe, na tela, eu trouxe um resuminho para vocês. Deixa eu voltar aqui, porque... Efésios 1. Paulo, então, faltou um M aí. Paulo mostra que a igreja sempre foi o plano eterno de Deus para operar a salvação, e ele ora para que Deus nos mostrasse isso. É em Efésios 1 que está aquela oração famosa de Paulo, né, que eu orei agora, para o Senhor derramar espírito de sabedoria e de revelação. Paulo ora para que a gente possa ter entendimento sobre o que de fato é ser igreja. Efésios 2, que é o que nós tratamos até a semana passada, Paulo mostra o nosso estado caído e perdido, a condenação sobre gentios e judeus, não sobre gênios. É porque eu fiz isso agora há pouco no escritório, porque a semana foi corrida. Sobre gentios e judeus. Também escreve como os judeus e os gentios foram reconciliados um com o outro e com Deus. Isso a gente falou bastante nas últimas 3 semanas. A gente falou sobre essa questão, essa dificuldade do judaísmo, essa dificuldade desse relacionamento entre gentios e judeus. Falamos sobre a teologia da substituição, que na nossa maneira de ver é uma heresia. A igreja não substitui Israel, Israel continua sendo Israel e a igreja é a igreja, e judeus e gentios juntos formam então o corpo de Cristo. Qual é o assunto de Efésios 3? Está aí na tela. Paulo agora fala sobre o maior mistério de todos os tempos, que é que o evangelho é para judeus e gentios, não apenas para judeus. A gente vai ver isso ao longo da aula hoje. Paulo ele recebe essa revelação do Senhor e ele começa a pregar essa revelação. Então, ele não bastou ele apenas receber essa revelação, mas ele teve que fazer alguma coisa com aquele conteúdo que ele recebeu. Então, ele parte para pregar, ele parte para expor essa verdade, esse mistério, que é que o evangelho não é apenas para os judeus. Por causa disso, Paulo ele é preso, por causa disso, Paulo ele é perseguido. Não era nem só porque ele estava falando sobre Jesus, mas é porque ele estava falando para Jesus e falando, olha, essa é uma graça, esse é um privilégio de Jesus, não apenas para judeus, mas para gentios. Sempre lembrando, existia uma grande divisão entre os judeus e os gentios, e os gentios eles eram desprezados pelo povo judeu na época. Não podiam comer juntos, não podiam casar, não podiam ter sociedade e por aí vai. Então Paulo ele gasta a sua vida inteira para pregar o evangelho para os gentios, ok? Isso é uma coisa importante. Eu tá aí na tela de vocês. O que é o evangelho, né? Ele gasta então falando que o evangelho não é para gentios e judeus, não é apenas para judeus, mas é para gentios e judeus. E aí tem aquela pergunta que nós fizemos lá no início, acho que na primeira ou na segunda aula que nós tivemos, que é essa pergunta, o que é o evangelho? Quando a gente fala sobre o evangelho, muitas das vezes a gente tem uma noção muito vaga. Mas se a gente pede para alguém, beleza, me explica o que é o evangelho. As pessoas não sabem. O evangelho é eu falar para a pessoa que existe a possibilidade de ela não ir para o inferno. Sim, faz parte, mas não é apenas isso. Então eu tentei resumir essa questão do que é o evangelho, que é o que está na tela de vocês aí. O evangelho, então, ele é a mensagem comunicada por Deus. Isso é importante. Evangelho é boas novas, então é uma mensagem comunicada por Deus de um plano traçado na eternidade para nos salvar através de Jesus. A gente já falou bastante sobre isso, é importante sempre lembrar, esse plano foi no plano, na dimensão da eternidade. Com o pecado, nós fomos separados de Deus e merecíamos a recompensa da condenação e do inferno. A única coisa que eu e você merecíamos é justamente isso, condenação e inferno. Mas Deus traçou um plano de salvação através da morte de Jesus na cruz, quando tivemos nossos pecados perdoados e fomos justificados. Essa salvação é completamente gratuita, sendo necessário apenas ter fé em Deus para que toda a glória seja dele e para que apenas ele receba o louvor. Somos salvos para que pudéssemos ser reunidos ao Pai, uma vez que o pecado havia nos separado,
o que é uma demonstração do seu amor por nós. E, por fim, o plano que foi traçado na eternidade será completado com a volta de Cristo no dia do Senhor e com a redenção e a restauração de todas as coisas. Isso que é o Evangelho. O Evangelho, ele não é simplesmente essa coisa, se você aceite Jesus, que quando você morrer, e se você morrer, você vai para o céu. Não é isso. O Evangelho é essa mensagem comunicada de Deus para toda a humanidade, para toda a criação, de que na eternidade, antes de Deus fazer todas as coisas, antes de Deus criar todas as coisas, ele já traçou um plano de salvação, porque ele tinha consciência, na sua onisciência, de que o pecado entraria. Então ele traça esse plano para que nós pudéssemos ser reunidos com ele. O pecado nos separa de Deus. E nunca foi a intenção do Senhor que nós permanecêssemos eternamente separados dele. Então, por isso que ele traça esse plano de salvação. E aí, essa pergunta: qual foi o motivo que levou Paulo a ser preso? E aí eu trouxe uma resposta desse senhor simpático. Esse senhor simpático, e eu sempre gosto de citar as pessoas, eu não sei se vocês já repararam, eu gosto de citar as pessoas e trazer foto. É uma maneira da gente conhecer a pessoa e é uma maneira de nós conhecermos os pais e os mestres da igreja. Martin Lloyd-Jones foi um pastor, o nome dele é Martin Lloyd-Jones, está aí na tela, foi um pastor e um teólogo, ele já é falecido, e é um cara que eu particularmente gosto muito do conteúdo que ele deixou escrito. Então, o Martin Lloyd-Jones, ele diz que a pregação de Paulo, dizendo que o evangelho era para judeus e gentios, foi a razão da sua prisão. Aquilo que eu falei. Paulo ele não é preso porque simplesmente ele estava falando sobre Cristo. Ele seria perseguido se ele falasse sobre Jesus, como os demais discípulos foram. Mas a grande questão ali, nesse momento que eu vou mostrar para vocês em Atos, foi porque ele estava falando que Cristo morreu, e não morreu apenas por judeus, mas morreu também por gentios. Isso é que levou Paulo à prisão. Olha lá Efésios 3, versículo 1. De novo. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então, Paulo acredita, ele liga a sua prisão ao fato dele estar pregando aos gentios. Não é simplesmente o fato dele estar... Não é apenas ao fato dele estar pregando sobre Cristo. Não é apenas o fato dele estar pregando, uma vez que antes ele era um fariseu que perseguia, ele era um dos maiores perseguidores de cristãos da época. Não era por causa disso, era porque ele estava falando sobre Jesus para gentios. Então ele vira e fala assim: sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Paulo, ele ligou essa situação. Então ele achava que valia a pena, é o que está na tela de vocês, Paulo achava que valia a pena ser preso por essa mensagem. E aí eu fico pensando, eu acho que um dos personagens da Bíblia que eu mais gosto é Paulo, por uma série de motivos. Primeiro porque Paulo é um mestre, ele deixou muita coisa escrita e eu me identifico com esse conteúdo que ele deixou. Segundo porque a vida de Paulo é uma coisa extraordinária. Existe uma pregação que eu vou botar o link depois para vocês no grupo. É uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que a Raquel tem citado nas pregações dela de quarta-feira. É uma pregação que ele fez num congresso da Orvalho.com, lá do Luciano Subirá, e ele fala sobre a vida de Paulo. E sem brincadeira, gente, por favor, assistam essa pregação. É uma das melhores pregações que eu já vi na vida. Ele fala sobre a biografia de Paulo. O Hernandes, ele tem um livro que fala sobre só a vida de Paulo, se eu não me engano, é ele. E ele fala, ele mostra como que a vida desse apóstolo foi incrível. Paulo, ele era um cara extremamente zeloso em relação à tradição, em relação às escrituras, ao Antigo Testamento. Então, quando ele entrava nas casas e ele levava os cristãos presos e sentia prazer na morte dos cristãos, como aconteceu com Estevão, né, o primeiro mártir da igreja. Quando Estevão é morto, apedrejado, Saulo estava lá. Saulo estava lá e ele aprova a morte de Estevão. Ele ainda não havia se convertido, naturalmente, mas ele aprova a morte de Estevão porque não era porque ele era, sei lá, ruim. O bicho era ruim, fato. Mas não era só por causa disso. Era porque ele achava que ele estava fazendo certo. Ele amava Deus e ele achava que aquilo era a vontade de Deus. Então, Paulo, que era um cara extremamente intenso na sua devoção a Deus, quando ele se converte, ele não muda.
ele permanece extremamente intenso. Só que ele permanece intenso relacionado ao evangelho. Tanto que ele acredita que vale a pena morrer, ser preso pela mensagem, e ele acredita que vale a pena morrer pela mensagem. A tradição da igreja vai dizer que Paulo morreu degolado, ele morre degolado durante o reinado de Nero, que é esse cara que está aí na sua tela. Nero era o imperador romano da época de Paulo. Então, é uma outra coisa interessante, no versículo em Efésios 3:1, ele vira e fala: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não fala que ele era prisioneiro de Nero. Agora, quem determinou que Paulo fosse morto foi Nero. Essa cena que está aí, essa ilustração que está na tela de vocês, só para eu dar um contexto, é uma ilustração feita. Dizem que isso aconteceu. Roma foi completamente incendiada no ano 64 depois de Cristo, e Nero é chamado de um imperador maluco ou um imperador doido. E aí a história conta que Nero foi o responsável por colocar fogo em Roma. E aí a história também vai contar que durante o incêndio de Roma, ele coloca fogo na cidade inteira. Durante o incêndio de Roma, ele estava no seu palácio tocando harpa e cantando e dançando. Pessoas estavam morrendo, a cidade estava toda em chamas, ele estava ali curtindo o cenário. Então, outro apóstolo foi martirizado durante o reinado de Nero, que foi Pedro. Pedro, a tradição da igreja vai dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falava que ele não era digno de morrer como Cristo. Cristo foi crucificado, Pedro também precisou ser crucificado, mas a tradição conta que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, ele morre durante o Império de Nero, e aí ele morre degolado. Existe até teorias, por exemplo, do porquê que Nero colocou fogo em Roma. Dizem que Nero colocou fogo em Roma e colocou depois a culpa nos cristãos. E ele fala que os cristãos eram os arruaceiros políticos, eles colocaram fogo em Roma, e logo depois disso inicia um período brutal aí de perseguição à igreja, ao ponto dos cristãos serem crucificados nas estradas quilômetros e quilômetros e quilômetros antes de chegar a Roma. Os romanos foi o primeiro império a construir estradas, e os cristãos eles eram crucificados ao longo dessas estradas, e as pessoas passavam, os cristãos estavam mortos, crucificados, isso quilômetros longe da cidade. Então, nesse período, teve uma grande perseguição do Império Romano contra os cristãos. Só que Paulo ele não se considerava prisioneiro de Roma, ele não se considerava prisioneiro de Nero, Paulo se considerava prisioneiro de Cristo. Olha o que ele fala em Efésios 4, versículo 1. Ele repete isso 3 vezes em Efésios. Efésios 4, versículo, ele fala agora em 3:1. No 4:1 ele vira e fala: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor. Isso mostra como que Paulo ele enxergava a soberania do Senhor sobre todas as situações. Ele estava preso, era uma situação natural, né? Ele estava preso, ele não poderia sair de casa, mas ele conseguia enxergar a soberania de Deus até mesmo na prisão dele. E quando ele enxerga a soberania de Deus na prisão dele, ele vira e fala assim: beleza, eu estou preso, mas eu sou um prisioneiro de Deus. Deus está soberano sobre todas as situações. Esteja eu livre, esteja eu preso em cadeias, esteja eu preso em casa, que é uma prisão domiciliar, como aconteceu aqui em Efésios. Então ele reconhece essa soberania. Paulo ele era um cara extremamente resiliente. Ele sabia que Deus estava no controle e ele tentava se contentar com isso. Efésios 6:20. Efésios 6:20, Paulo também falando sobre essa questão da prisão, ele vira e fala: pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Então, Paulo não apenas ele se vê como prisioneiro do Senhor, um prisioneiro de Deus, mas ele também tem noção de quem ele é, mesmo estando preso. Essa situação externa da perda da liberdade, que talvez depois da perda da vida é o bem mais precioso do homem, né? É a perda da liberdade. Mesmo quando Paulo perdeu a sua liberdade, ele não perdeu quem ele era em Deus. É por isso que ele fala: pelo qual sou embaixador na prisão. Ou seja, eu represento Deus. Eu continuo representando Deus. Ainda que eu não possa viajar, ainda que eu não possa visitar as igrejas nas cidades, ainda que eu não possa participar de viagens missionárias, ainda que eu não possa entrar no cenáculo, ainda que eu não possa ir nas sinagogas e falar sobre Cristo e falar sobre a mensagem do Evangelho para judeus e gentios, eu continuo sendo embaixador de Cristo.
eu continuo representando o Senhor onde quer que eu esteja. Estou preso, estou, mas continuo sendo um representante de Deus. Então, Paulo tinha toda essa questão de saber quem ele era. Então, Paulo está preso por compartilhar da revelação que recebeu, ou seja, que o evangelho não era apenas para judeus e gentios, não era apenas para judeus, mas era para judeus e gentios. Então, Paulo ele recebe essa missão específica ao receber essa revelação. Vai, por favor, lá para Atos 9. A gente vai olhar alguns textos em Atos. O texto de Atos, ele conta uma trajetória interessante do apóstolo, porque ele conta, Atos 9 é a conversão dele. Você vai reparar aí que aqui ele ainda se chamava Saulo. Ele só vai... Deixa eu ver aqui. Ele só vai assumir o seu nome romano lá para Atos 12, talvez. Não, lá para Atos 13 é quando ele vai assumir o seu nome romano. Sempre lembrando, às vezes a gente tem uma ideia sobre Paulo muito errada. Duas ideias sobre Paulo que nós temos de errado. A primeira é que a gente fala que foi Deus que mudou o nome dele, assim como Deus fez com Abraão, assim como Deus fez com Jacó. Isso não acontece, isso não está na Bíblia. O que acontece é que Saulo e Paulo são o mesmo nome, mas Saulo é o nome judaico de Paulo, é o nome hebreu, e Paulo é o nome romano. Sempre lembrando que Paulo ele era tanto cidadão romano quanto cidadão judeu. Então, Atos 9, o capítulo todo vai mostrar a conversão dele. Carlos, Oi. peraí, vai devagar. Paulo e Saulo, o quê? Como que era o nome? Questão? Então, Paulo e Saulo são o mesmo nome. Só que Saulo é o nome judeu e Paulo é o nome romano. Então, como Paulo ele era cidadão romano e cidadão judeu, ele poderia usar os dois. Mas em um determinado momento, lá em Atos 13, quando ele está viajando com Barnabé, e ele inicia essa viagem com Barnabé meio como se fosse um auxiliar de Barnabé, mas isso não vem ao caso. Mas lá para Romanos 11, Atos 13, lá em Atos 13, em um determinado momento, quando ele repreende o mago do procônsul, logo depois ele adota esse nome. Ele começa a se chamar Paulo. Talvez porque Paulo entendeu que a missão dele era pregar para gentios. Como ele ia falar muito para gentios, ele assumiu o seu nome gentio. Então, ele passa a ser conhecido apenas como apóstolo Paulo. Não foi Deus que mudou o nome dele. Foi ele por conta própria, ok? Em determinado momento, lógico que existe essa questão da mudança de mentalidade do ministério, mas foi uma escolha dele. Fala. No 13, como você fala, no versículo 9, fala assim, na minha versão. Então, Saulo, também conhecido como Paulo. Então, realmente, Exatamente. ele tinha esses dois nomes. Ele tinha esses dois nomes justamente porque ele era cidadão romano e cidadão judeu. Então, logo no início, Atos 13, versículo 8, mas Elimas o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles procurando desviar o procônsul da fé. Eles estavam tentando evangelizar o procônsul, e aí esse Elimas, que era um mago, era uma espécie de ocultista pessoal do procônsul, ele meio que intervém, ele tenta fazer uma oposição à pregação do evangelho. E aí, versículo 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Essa é uma passagem incrível e eu fico me perguntando quando que nós vamos voltar a ver esse tipo de coisa. A gente vê tantos milagres assombrosos no Novo Testamento, essa ousadia e essa unção e essa autoridade de Paulo de virar e repreender uma pessoa e decretar um juízo. Porque quando Paulo fala que ele ficaria cego, isso é um juízo. Paulo decretou um juízo do Senhor sobre ele e aquilo aconteceu na hora. Eu fico imaginando quando que nós vamos voltar a ver isso. Vai ser interessante. Então, entendeu, Kelly? Entendi, beleza. Show.
Então, seguindo, Atos 9 fala sobre a conversão de Paulo, acontece toda aquela coisa, Paulo ele é encontrado pelo Senhor no meio do caminho, não foi Paulo que foi para Jesus, mas foi Jesus que foi no encontro de Paulo, e aí diz o versículo 15. Mas isso aqui que acontece? Antes eu vou dar o contexto para eu não ler tudo. Paulo estava lá cego, né? Jesus já havia o encontrado, ele já havia caído, já estava cego, aquela coisa toda, e Deus aparece para Ananias, um cristão, e fala: olha, vai lá, ora por Paulo, impõe as mãos, ele vai ser curado da cegueira. E aí Ananias vira e fala assim: Senhor, mas esse é o cara que persegue a gente, por que eu vou lá? E aí, versículo 15, mas o Senhor lhe disse: vai, isso é Deus falando para Ananias, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. O chamado de Paulo está diretamente ligado à pregação do evangelho aos gentios. Então, ele recebeu uma missão específica, eu tenho 10 minutos, mas quando acabar eu abro outro só para pergunta. Ele recebeu uma missão específica sobre a pregação dos gentios. Vai para Atos 26 agora, por favor. Atos 26, versículo 13. Isso é ele fazendo um relato sobre a sua conversão, Atos 26, do 13 ao 18. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do Senhor que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: quem és, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste mundo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, aquela ideia, e talvez de cara Pedro se opôs a isso, eles achavam que o evangelho, que a morte de Cristo era apenas para os judeus. Mas então esse mistério, essa coisa que antes estava oculta e agora foi revelada, ela é revelada também para Paulo. Para Paulo colocar isso em prática. Olha, Jesus falando: eu vim, eu morri, eu sou o Messias dos judeus, mas eu também sou o Cristo dos gentios. Eu vim para os dois. A mensagem da salvação e a mensagem do evangelho, ela é para os dois. Então Paulo se dedica exclusivamente a isso. Então, por causa da sua pregação, Paulo, ele é perseguido. Atos 21. Vai, por favor, para Atos 21. Do 30 ao 33. Tem duas, antes da gente ler, eu falei, né? Tem duas ideias muito erradas acerca de Paulo. A primeira é essa questão do nome, que a gente fantasia, não sei por que foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. A segunda é que a gente acha que Paulo ele se converte lá em Damasco, fica cego, e automaticamente ele inicia o seu ministério. Não. Paulo ficou aí 13 anos sentado num banco antes dele iniciar o seu ministério de pregação. E eu vou falar isso daqui a pouco. Atos 21, do 30 ao 33. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Isso porque que nos versículos anteriores ele estava falando para os gentios. Procurando eles matá-lo, chegou o comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava em toda empolvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles. E quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. Ou seja, bateram no cara antes de saber o que ele tinha feito. Parece a polícia aqui do Brasil. Mas isso é uma outra história. Atos 22. Atos 22, do 22 ao 23. Atos 22, do 22 ao 23. Eles escutaram até esta palavra. Mas então levantaram a voz dizendo: tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Isso é eles escutando Paulo falando que Jesus morreu por gentios e por judeus.
porque ele não deve viver. Olha que coisa forte. Tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Enquanto gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. Existe, então, por causa disso, Paulo foi muito perseguido. Abre lá em Atos 9 de novo, só para eu falar sobre essa questão do tempo de ministério de Paulo. Atos 9, versículo 20. E agora isso que eu vou falar para vocês não está nos slides, tá? Eu não tenho anotação. Eu vou até tirar isso aqui, peraí. Voltei aqui para a tela. Agora não tem muito slide, então a gente vai abrir aqui. Atos 9, do versículo 20 ao versículo 22. E logo passou a pregar Jesus, isso logo depois de Ananias ter orado e ele ter os olhos abertos. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam, não é este quem em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Então ele falava aqui que ele confundia os judeus que estavam em Damasco. O problema é que entre o versículo 20 e o versículo 22 existe um lapso temporal que a Bíblia não traz. Ou melhor, que Atos não traz. Mas Gálatas 1 fala. Então, eu quero que você marque Atos e vá para Gálatas 1 comigo. Marca Atos, vai para Gálatas 1. Também uma carta escrita por Paulo, na igreja na Galácia. Gálatas 1, do 15 ao 19. Gálatas 1, do 15 ao 19. 3 anos. Diz o seguinte, quando Deus, porém, Gálatas 1, do 15 ao 19, ok? Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém, ou não consultei carne e espírito. Carne e sangue. Versículo 17. Também não subi a Jerusalém, olha isso, também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco, que é o versículo 22 de Atos 9. Depois de 3 anos, ou seja, ele ficou 3 anos na Arábia, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, ou Pedro, e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Existem 2 lapsos temporais aqui. O primeiro é esse período de 3 anos que Paulo fica na região da Arábia. Esses 3 anos é logo depois que ele se converte. Então, quando Ananias ora por ele, o versículo 21, o versículo 20 de Atos 9, 20, isso acontece. Logo depois do versículo 20, ele vai para ficar 3 anos na Arábia. Ele fica 3 anos aprendendo, ele fica 3 anos com o Espírito Santo, ele fica 3 anos sendo preparado. O Hernandes Dias Lopes, nessa pregação que eu citei para vocês, ele até faz um comparativo muito interessante. Os apóstolos viveram com Cristo por 3 anos. Eles ficaram 3 anos sendo preparados pelo Senhor. E o apóstolo Paulo também ficou 3 anos sendo preparado pelo Senhor nessa região da Arábia. Logo depois, então, tem esse primeiro lapso temporal do versículo 18. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. Esse período que ele sobe para Jerusalém é o que vai estar lá em Atos 9, versículo 26. Vai lá rapidinho para Atos 9, versículo 26. Então, lá em Gálatas fala que ele ficou 3 anos, depois ele sobe para Jerusalém, onde ele conhece Pedro e Tiago, irmão de Cristo, irmão de Jesus. E aí, logo depois ele vai para Jerusalém, né? Depois desses 3 anos. No versículo 26 fala sobre a saída dele para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Primeiro, Paulo sobe para Jerusalém depois de 3 anos. Acontece que Paulo é rejeitado pelos discípulos e pelos membros da igreja. Paulo é rejeitado pelos cristãos, porque todo mundo tinha medo do cara. Achavam que ele era um infiltrado, que ele era, sei lá, alguma coisa do tipo, e não queriam nada com ele. Versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou
como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara. Como Paulo foi rejeitado, quem meio que abraçou Paulo foi Barnabé. Barnabé dá uma abraçada em Paulo e ele assim, não, beleza, vamos lá que eu vou falar bem de você. Assim, versículo 28. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Tarso é a cidade natal dele. Paulo nasceu, Paulo de Tarso. Paulo nasce na região, nessa cidade, em Tarso. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Eu preciso explicar esse finalzinho, mas eu tenho menos de um minuto. Eu vou só finalizar essa aula, essa tela, e já vou abrir outra. E você me dá uns 10 minutos, tá bom? Espera aí que eu vou fazer isso agora. Então, só para a gente fazer rapidinho. Deixa eu me achar aqui. Isso. Só para a gente falar rapidinho sobre essa última parte. Então, o que acontece aqui em Atos 9? Esse texto que a gente leu aqui agora no primeiro bloco, no finalzinho. Então, Paulo sobe para Jerusalém, de cara a igreja rejeita Paulo. Quem dá crédito para Paulo, faz com que Paulo seja recebido, é Barnabé. E aí ele começa a falar e a pregar. Mas olha o que diz no versículo 29. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Ou seja, Paulo começou a correr risco de vida. E aí acontece o versículo 30. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso, que é a sua cidade natal. E olha o que diz o versículo 31. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. É interessante porque o Hernandes Dias Lopes ele fala disso. Ele fala que Paulo ele sobe para Jerusalém agora aqui no versículo 26, mas ele sobe se achando. Ele vira e fala assim, beleza, os outros eram galileus, homens que não tinham muita instrução, não tinham muito conhecimento teológico, não tinham muito conhecimento de escritura. Paulo era um erudito, ele era um fariseu, ele era um rabino. Não apenas um rabino, Paulo foi discípulo do maior rabino vivo na época, que era Gamaliel. Até hoje a tradição judaica fala de Gamaliel. E Paulo foi discípulo do cara. E aí ele vira e fala assim, oi. Só um minutinho, você deixou os dois seu aberto aí, o áudio está picotando. Peraí, então. Hã? Eu uso áudio geralmente do quê? Do celular ou do computador? É o que está Thales Crespo, não é do iPhone, não. Tá, peraí. O iPhone você usa só a imagem. Alexandre, eu não tô com o áudio do iPhone, não. Tá fechado. Ele está conectando agora. Não, cancelei. Beleza. Pode ir? Vai lá, manda bala. Então, o que eu tava falando? Não me lembro mais. Que Paulo estava se achando, Paulo subiu, ele era fariseu. que era o cara. Obrigado. E aí, o Hernandes vai dizer que Paulo ele subiu a Jerusalém, aí no versículo 26, ele sobe achando, beleza, eu sou o melhor cara para liderar a igreja. Eu sou a melhor pessoa para colocar a igreja no início. O problema é que Jesus chamou Pedro para ser o primeiro líder da igreja naquele momento, nesse estágio. Sempre lembrando que a liderança da igreja nunca foi uma liderança focada em uma pessoa só, era uma liderança, era um estilo de governo coletivo, era formado por um presbitério, como diz em Atos 15. Mas esse início foi com Pedro. E Paulo achou que ele fosse tomar esse lugar. Acontece que Paulo foi rejeitado tanto pelos apóstolos, que sequer o receberam, primeiro foi Pedro e Tiago, depois ele teve um desentendimento com Pedro, mas que, graças a Deus, resolveram. E agora a igreja mesmo, os cristãos, os membros, rejeitaram Paulo. E aí, depois de um tempo, Paulo começou a ser perseguido porque ele estava pelo tipo de pregação dele. E a igreja meio que quer botar ele para fora, mas ele quer ficar.
E ele vai falar isso em algum outro momento, em algum outro texto, que ele fala que o próprio Senhor mandou e que ele fosse embora. E aí no versículo 30, ele volta para a sua cidade natal, ele fica em Tarso. E o Hernandes fala que acontece a pior coisa que pode acontecer para um líder. Quando ele sai da igreja, a igreja cresce. Quando ele sai da igreja, a igreja multiplica. Ela cresce, ela desfruta de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Isso acontece depois que o cara vai embora. Então Paulo vira e fala assim, você imagina a cabeça de Paulo. O Hernandes vira e fala, você imagina a cabeça de Paulo. Paulo, ele estava afoito, ele estava feliz, ele estava animado por integrar a igreja. Ele é rejeitado por todos os cantos e a igreja cresce justamente quando ele sai dela. E aí ele fala que isso é Deus trabalhando o caráter e o orgulho de Paulo. Agora eu quero que vocês olhem lá para Atos 11. Deixa eu tentar entender rapidinho. Vai. Paulo, no caso, ele chegou lá se achando nesse sentido de se achar mesmo, de estar se achando? Não, é uma maneira de dizer. Mas ele achava que ele ia ser muito importante para a igreja. Ele achava que ele ia ser uma peça fundamental para a igreja. A Bíblia não fala que ele tinha problema de orgulho. Mas a Bíblia fala que ele foi para Jerusalém, logo depois de 3 anos, e ele foi para Jerusalém para trabalhar. Ele não queria ficar no banco. Tanto que quando ele já chega pregando o evangelho, que é justamente o que está em Atos 9:22. Só que ainda não era o tempo dele falar. Por mais que ele tenha recebido o mistério, por mais que ele tenha recebido a revelação, ainda não era tempo dele abrir a boca. Da mesma maneira que Jesus morou na Terra durante 33 anos, e ele só inicia o seu ministério depois com 30. Então, assim, Paulo queria iniciar, ele estava animado por iniciar o ministério, mas ainda não era a hora. É mais ou menos isso que eu sim. Aí ele fala que Deus mandou ele voltar, no caso, Deus manda ele voltar. por causa desse motivo. Deus fala que não era a hora dele estar ali. E é justamente isso, não era a hora dele estar ali, era a hora dele ir para Tarso e esperar um tempo. E é isso que acontece agora em Atos 11. Quer ver? Atos 11, versículo 22. A Bíblia vai relatar que houve um grande avivamento na região de Antioquia. Muita gente se convertendo, derramando o Espírito Santo. E os apóstolos em Jerusalém, que era onde ficava a sede da igreja naquele momento, onde ficava ali o presbitério reunido, alguns até apontam que Tiago era o apóstolo responsável pela igreja em Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus. Houve um grande avivamento em Antioquia e o presbitério de Jerusalém precisava mandar alguém para dar fundamento. Lembra que a gente falou na última aula? Não adianta só você ter o Espírito Santo, você precisa ter fundamento. Não adianta você ter o dom de você não saber o que você está falando. Você precisa ter base bíblica, base doutrinária e por aí vai, até para que as heresias não nasçam e para que a igreja seja protegida. Versículo 22, Atos 11, versículo 22, do 22 ao 26. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Essas coisas, o avivamento em Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso. Olha isso. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Saulo, nesse momento, não estava no ministério. Ele não estava pregando. A Bíblia não fala sobre o ministério de Paulo em Tarso, o que significa que ele não estava pregando naquele momento. Paulo estava tendo uma vida de civil, ele não estava tendo uma vida sacerdotal como ele vai ter a partir de agora. Ele estava ali trabalhando, a Bíblia não relata esse período. Agora, quem estuda a história da igreja, principalmente a história da igreja primitiva, fala que existe um lapso temporal aí de praticamente 10 anos entre Atos 9, ou seja, o período da sua conversão, e Atos 11. De onde é que eles tiram esse período de 10 anos? Eles conseguem precisar ou fazer uma proporção de tempo a partir da expansão e dos documentos que retratam a expansão da igreja. Antes a igreja estava centrada em Jerusalém, depois ela começa a se expandir para as regiões vizinhas até que chega em Antioquia. Então, nesse momento, no versículo 25, então Barnabé partiu para Tarso em busca de Paulo. Nesse momento é que Paulo começa o seu ministério. E detalhe, Paulo começa o seu ministério aqui como auxiliar de Barnabé.
Barnabé era o líder principal, Paulo era o seu auxiliar. As pessoas acham que Atos 9, Paulo cai do cavalo, da montaria, quando Jesus vai até ele, aquela coisa toda, e acham que, pelo texto logo em Atos 9, também falar que ele começa a pregar o evangelho, em Atos 9, 20, em Atos 9, 22 e 21, as pessoas acham que Paulo foi automático, beleza, se converteu, começa a falar. Não foi. Ele fica 3 anos na Arábia, depois ele vai ficar mais cerca de 10 anos em Tarso. Isso fala do quê? Fala que existe um tempo em que nós somos chamados, mas existe um tempo em que nós somos preparados. Muitas das vezes a gente acha que a gente já está preparado para fazer alguma coisa, que a gente já está apto para pregar, que a gente já está apto para sair, que a gente já está apto para isso, mas isso é algo dado pelo Senhor, isso é algo que é do Senhor. Não adianta você ter o dom. Eu ouvi um podcast essa semana, na verdade eu estava ouvindo pela segunda vez. É um podcast que eu gosto muito, eu sempre indico, que é o Bibo Talk. Ele é um podcast sobre teologia muito bom, ele é um pastor da Assembleia de Deus, mas recebe muita gente boa. E aí, esse podcast em específico é um podcast falando sobre um livro da Kate Keller, a esposa do Timothy Keller, que fala sobre justiça social e papéis de gênero. O livro basicamente fala sobre o papel da mulher no ministério, se a mulher pode ser ordenada, se a mulher pode pregar e tudo mais. Muito bom, por sinal. Aconselho vocês a ouvirem. E aí, lá pelas tantas, é um podcast com a Carol Bazo, e ela vira e fala assim, o problema é que existem pessoas que têm o dom. Elas têm o dom de pregar, mas elas ainda não estão preparadas para pregar porque não tem base para a pregação. E existem aquelas pessoas que têm a base, mas elas não têm o dom de pregar. Se elas não têm o dom de pregar, elas não são chamadas para a pregação. É simples assim. O fato de você não ter o dom para pregar, eu estou dando um exemplo de pregação por causa desse podcast que eu ouvi. O fato de você não ter o dom de pregar não significa que você não vai conseguir servir o Senhor, não significa que você não vai conseguir servir a igreja. Significa que você vai servir, mas você vai servir de uma outra maneira. Não necessariamente pregando lá em cima de um púlpito. Da mesma maneira, se você é uma pessoa eloquente, se você fala bem, se você tem o dom de pregar, mas se você não tem base ainda, se eu não tenho base, se eu não tenho fundamento, significa que ainda não está na hora de você pregar. O que você precisa fazer é voltar para os pés dos mestres, voltar para os pés dos pastores, você precisa voltar para os pés dos pais da igreja, aprender, se fundamentar, aprender doutrina sim, doutrina não é um palavrão, doutrina é uma coisa boa. Se nós temos hoje a Bíblia como nós temos, se nós temos hoje o Evangelho como nós temos, é por causa de doutrina, é porque ao longo da história da igreja, os mestres, os profetas e os apóstolos condenaram heresias, não apenas condenaram heresias, mas expulsaram hereges da igreja. Eu acredito que vai chegar uma hora, e eu acho que eu estava até comentando isso com a Kelly essa semana, eu acho que vai chegar uma hora em que a igreja uma verdade espiritual vai ser restaurada na igreja, que é a verdade da correção. A gente perdeu muito o que é correção nos padrões bíblicos. Existe o padrão bíblico de corrigir. O padrão bíblico de corrigir é qual, minha gente? Chama no privado, corrige a pessoa. Não ouviu? Chama 2 ou 3 como testemunhas, corrige a pessoa. Não ouviu? Corrige publicamente. Se mesmo assim não resolver, é a hora de tirar a pessoa da comunidade. Aí você vira e fala, Thales, mas isso é muito duro. Queridão, mas isso é Bíblia. Não tem como eu chegar e ignorar um texto que está na Bíblia simplesmente porque eu, na minha justiça própria, acho duro demais. O que é justiça? É a justiça do Senhor. O que é justiça para mim não é a justiça de Deus. O fato de Deus estabelecer algo como justo, ele é justo. Se eu não consigo aceitar aquilo que Deus estabeleceu como justo, se eu acho aquilo injusto, então o problema não está em Deus, está em mim. Então eu acredito que vai chegar uma hora em que esse tipo de correção, essa verdade sobre correção vai ser restaurada. E por que a correção, por que Paulo era tão preocupado, e a igreja primitiva era tão preocupada com correção? Era porque eles gostavam de ser
maus? Era porque eles gostavam de ser antipáticos? Não, era por zelo. A igreja estava vivendo uma época, isso não depende de época, a igreja ela não pode haver nenhum tipo de heresia, nenhum tipo de água suja contaminando a água limpa. Existe um zelo do Senhor, existe um zelo de Cristo pela sua noiva, existe um zelo de Cristo pelo seu próprio corpo, existe um zelo de Deus pela sua igreja. A liderança, quando corrige, ela não corrige para machucar a pessoa, ela corrige a partir do zelo. A liderança precisa zelar pelo corpo. E isso passa pela correção. Então, chega uma hora em que isso é necessário. E por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de gente que tem o dom de pregar, mas não está guardando esse período de quarentena, não está guardando esse período em que a pessoa precisa ficar nos pés dos apóstolos, dos mestres, dos profetas, da Bíblia, num quartinho e orar, né? A vida com Deus, ela precede a vida pública. Primeiro você tem vida com Deus no particular, depois você tem vida com Deus no público. Primeiro você entra no seu quarto e ora, depois você sobe no altar e prega. É basicamente isso. Amém? Dúvidas? Comentários? Elogios? Thales, você está com a cara de acabado. Tô, minha gente, estou cansado. Daqui a pouco melhor. Posso perguntar uma coisa, Thales? Pode. Só uma dúvida. Essa questão, quando Paulo ele foi preso, no caso, ele foi preso pelos judeus? Sim. Ou, no caso... ele foi preso por lideranças romanas incitadas por judeus. Então, no caso, assim, que eu achei interessante, Helena, é porque os judeus, no caso, o condenaram por ele pregar para os gentios, no caso, não é isso? Não era apenas por causa disso. Não era apenas por causa disso. Mas a grande questão aqui, nesse momento, era porque ele estava falando que o evangelho não era apenas para judeus, mas também para gentios. Então, sim... Então, mas aí, no caso, os judeus, quando Jesus veio, eles não acreditaram em Jesus. Não é isso? Eles negaram Jesus. Alguns judeus. Ah, sim. Mas esses, no caso, que perseguiram Paulo, seriam os judeus que condenaram Jesus ou não? Ou seriam os judeus que acreditavam realmente em Jesus? Na minha opinião, nesse momento, quando Paulo é perseguido, eram para os judeus que não acreditaram em Cristo. Por quê? Porque os judeus que eram cristãos eram esses judeus que eu li em Atos 9 que rejeitaram ele quando ele subiu a Jerusalém. Eles tinham medo de Paulo, na verdade. Os judeus cristãos, eles também já eram marginalizados da sociedade. Quem tinha prestígio na comunidade eram os judeus não cristãos. Eram os ortodoxos, eram os fariseus, era essa galera. Ah, tá, entendi. Tá? Beleza. Dúvidas? Mais alguém? Então, quando eu me converti, essa questão que você falou de correção, tinha muito isso. Eu não sei, eu acho que na minha igreja lá da Batista, lá da minha cidade que eu frequento, quando eu tô lá, ainda tem isso da pessoa ser corrigida, ficar de banco, né? Tinha esse negócio de ficar de banco, porque quem era do louvor e tal, e não tava assim, né? Tinha feito alguma coisa errada. Então, acho que ainda tem isso em algumas igrejas, assim. Esse tipo de Só que eu correção... acho que a questão da graça, essa questão da graça meio que tirou muito isso, né? E a questão também de confundirem a doutrina com religiosidade. Então, tudo... Eles acham que doutrina é ser religioso, entendeu? Sensacional. Essa última parte aí é completamente verdade. Em relação a essa questão de banco, essa correção individual, ela acontece. Por exemplo, aqui na nossa igreja isso acontece. Quando existe alguma coisa nesse sentido, as pessoas são corrigidas. E pode até não ser público, mas as pessoas são corrigidas. O que acontece quando eu falo sobre essa questão de correção é uma questão de correção assim quase extrema, talvez da necessidade da pessoa realmente sair da igreja, porque ela está ali, ela está prejudicando o corpo e ela vai contaminar o corpo, que foi justamente o que eu conversei com a Kelly. Eu acho que isso é uma coisa que ainda choca, mas quando acontece é muito benéfico para o corpo. É a questão de exclusão do membro, né? É a questão de exclusão do membro. É a questão de exclusão do membro. E sempre lembrando, isso é em casos extremos. E aí, ao longo da história da igreja, essa exclusão de membro, que é o que Paulo fala,
é chamada de excomungação, né? Dentro da tradição católica é chamada de excomungação, e Paulo simplesmente vira e fala assim, ó, coloca para fora. É isso que Paulo fala. Aí você vira e fala assim, tá, isso é muito duro. Mas se o texto está na Bíblia, nós precisamos lidar com ele. O texto fala isso. Então existem casos extremos em que se a pessoa não aceita a correção, ou se a pessoa está fazendo mal para a comunidade, é necessário que isso aconteça. Oi. Eu ia falar realmente dessa questão da necessidade, né? Porque aquilo que não ajunta, separa, né? Isso. Então, essa questão da gente aceitar algumas coisas e evitar corrigir é a grande causa das divisões no meio da igreja, Sim. né? A igreja, ao invés de buscar unidade, hoje ela se divide, porque alguém que recebe um chamado de Deus, ou às vezes uma palavra de Deus, e não compreende a devocional, ela simplesmente entende que Deus está dizendo assim, ó, tudo que você está vivendo nessa igreja é errado, não é o que eu quero para você, então você sai daí que eu vou fazer o certo agora com você. Como se Deus fosse confuso como nós, né? Como se Deus não tivesse estabelecido uma igreja, um corpo, a falta de conhecimento da palavra e a falta da comunhão, porque a palavra diz que quando eu estou em comunhão com o corpo, isso quer dizer com liderança, com irmãos maduros e com todas as pessoas do corpo, eu de alguma maneira vou me comunicar, ter essa comunhão e receber, às vezes, uma palavra que vai me fazer perceber que aquilo que eu estou pensando é errado, né? Mas o que acontece na maioria das vezes? A gente lê a palavra, por exemplo, parece que, como você mesmo falou, parece que Paulo simplesmente se converteu e foi sozinho viver o evangelho. E não é assim, isso, né? não é assim. Mas muita gente... Não é assim, não foi assim. Mas muita gente se pauta nisso, pela falta de entendimento, pela ignorância a respeito da palavra, e ainda usa argumentos, a palavra, para dizer que está cometendo algo certo. Né? E isso é muito perigoso. O que a Elisa falou, olha, vai rapidinho para Efésios 3:5. Eu separei, mas ia ficar para a aula seguinte. Aí eu estou passando dos 10 minutos, mas a culpa já não é minha. Eu já encerrei o que eu queria falar na aula de hoje. Efésios 3:5. Olha o que Paulo fala. Esse é um mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Eu tenho coisa para falar aqui sobre o assunto mesmo, que é sobre a questão do mistério. Mas o que eu quero falar, o versículo 5, é um versículo que fala sobre a revelação gradual. Significa que uma coisa que você recebe revelação hoje, às vezes essa revelação só vai ser completada daqui a 20 anos para você. E tudo bem, Deus se revela de maneira gradual. E mais, às vezes Deus vai me revelar um fragmento de uma revelação maior, vai revelar um outro fragmento para Elisa, vai revelar um outro fragmento para a Graça e um outro para Gisele. Quando nós quatro juntarmos esse fragmento, nós quatro como corpo, como comunidade, juntarmos esses fragmentos, então nós vamos ter uma noção do que é a revelação de Deus. Por que isso é importante? Porque Jesus escolheu se manifestar na Terra através de um coletivo. Esse coletivo é o corpo. Vai para 1 Coríntios, por favor. Eu só tenho que achar o texto, porque eu não sei de cabeça. 1 Coríntios 14. Primeira Coríntios 14, versículo 26. Paulo está falando sobre para uma igreja problemática, que é a igreja em Corinto. Uma igreja que tinha vários dons, era uma galera que gostava do repleplé, aquela coisa toda. Mas eles, por causa do muito dom no espírito e pouca base bíblica, e é basicamente isso que está acontecendo aqui, muito dom e pouca base bíblica, eles se perderam. Olha o que diz Efésios, 1 Coríntios 14, versículo 26.
olha que o texto até fala, a necessidade de ordem no culto. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação, tudo deve ser feito visando a edificação. Primeiro, contexto. A reunião da igreja aqui era uma coisa muito orgânica. Então, todo mundo que participava da reunião podia falar. Se a pessoa recebesse uma palavra, ela podia levantar e falar. As reuniões do período do avivamento da Azusa funcionavam nesse modo. Não tinha uma pessoa específica para pregar. As pessoas se reuniam, adoravam o Senhor, e quem recebesse uma palavra do Espírito Santo se levantava e pregava. Versículo 27. Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja um intérprete. Então, a coisa era, fiquem tranquilos aí e sem escândalo. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Geralmente, quem julgava o que era dito, eu vou chegar nessa parte, outros julguem o que foi dito. Mas se for dado uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. Olha como é que esse tipo de coisa, o exercício dos dons, o exercício do espiritual, o exercício do profético, do místico, ele deve se dar dentro de um contexto de corpo. Ele deve se dar dentro de um contexto de coletivo. Versículo 29. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Beleza. Vai ter dom de profecia? Vai ter dom de profecia. Liberado. Agora, essa profecia vai precisar ser julgada. Geralmente quem julgava era a galera mais voltada para a parte de doutrina. Beleza, o cara falou. O que ele falou tem base bíblica? Tem. Beleza. Não tem? Rejeita. É basicamente isso. Toda a igreja, ela foi fundamentada nesse sentido. Ela foi fundamentada nesse trabalho coletivo, onde o Senhor falava através de uma pessoa, mas o restante da igreja julgava. Existia esse trabalho em comunidade, entendeu? Então, quando uma pessoa, ela, sei lá, do nada ela recebe dons, mas ela tem dificuldade, ou ela passa a ter dificuldade de submeter a igreja, de submeter uns aos outros, de submeter a liderança, isso é um sinal muito ruim, porque isso é um sinal de uma estrutura de orgulho. Ela pode até ter o dom, mas a água está suja. Mais alguém? Ninguém? Então vamos orar para terminar? Quanto tempo que tem essa gravação, gente? Não sei nem quanto tempo que tem. Mas enfim. 3 horas. Mentira. Só porque você falou essa gracinha. Ora pra gente, Kelly, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse momento, Pai, obrigada, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a cada dia, Pai, temos buscado ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, porque sabemos que é a Tua palavra que nos liberta, que nos cura, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abre cada vez mais os nossos ouvidos para ouvir a Tua verdade, ó Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que atrapalha, Senhor, o nosso entendimento da Tua palavra. Deus, tira todo o bloqueio da nossa mente, toda a resistência humana, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possamos cada vez mais a chegar aos Teus pés e reconhecer, Pai, que somos humanos, que somos errôneos, ó Pai, que precisamos da Tua graça sobre nós, que precisamos do arrependimento a cada dia, Senhor, que precisamos, ó Pai, do Teu amor sobre nós, porque sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. E nós Te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, de aprendizagem, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque em plena sexta-feira, Senhor, enquanto muitos talvez estejam fazendo outras coisas, nós estamos nos deleitando na Tua palavra, Pai. E nós Te louvamos por essa oportunidade. Continua, Senhor, usando Thales, ó Pai, usando a pastora Raquel, Pai, mestres da Tua casa, para nos ensinar, para instruir o Teu povo, Pai, para que possamos não mais perecer por falta de conhecimento, Pai, mas que possamos avançar e ganhar território, Pai, mas embasado na Tua palavra, Senhor, para que quando as adversidades vierem, ó Pai, Deus, que a nossa casa não seja derrubada, mas que possamos estar fundamentados na rocha, que é o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por esse momento.
Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Então é isso, galera. Bom final de semana, boa sexta-feira. Qualquer dúvida, só mandar no privado. Beleza? Valeu, boa noite. Valeu. Tchau, tchau, boa noite.